Os portugueses são chatos, ignorantes? Isso é verdade ou é apenas um mito? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gênesis Siqueira, esse é o canal Siqueira Portugal. Eu e minha família nos mudamos para Portugal, ficamos 5 meses lá e decidimos voltar para o Brasil. E eu sei que existem muitas pessoas com o desejo de mudar, e através desse canal eu tenho compartilhado as nossas experiências e dado dicas de como você pode ser bem sucedido nessa mudança. Uma das coisas que eu lia e ouvia muito antes de ir para Portugal é: os portugueses são chatos, fique esperto. Eles são mal educados, grossos, tratam mal as pessoas, são preconceituosos e tudo mais. Porém, a maior tolice que alguém pode cometer é julgar um povo todo a partir da atitude de alguns. É injusto. E eu sei que isso acontece, infelizmente. Quem comete tal julgamento é digno de pena, porque a sabedoria passou longe de alguém que julga toda uma nação pela atitude de algumas pessoas. O Brasil, por exemplo, é conhecido em muitos lugares como o país do futebol. E existem muitas pessoas por aí que acreditam que todas as pessoas do Brasil, todos os homens, as crianças do Brasil, são fascinados e jogam futebol. Em alguns outros lugares as pessoas pensam que o Brasil é uma floresta e que só existem índios morando aqui. Em alguns outros lugares o Brasil é conhecido por ter muitos ladrões e prostitutas. As pessoas acreditam que no Brasil todo existe apenas esse tipo de pessoa. Mas a grande verdade é que em todas as nações existem vários tipos de pessoas com várias personalidades, com caráteres distorcidos, alguns tentando ter um caráter melhor. E essa é a realidade. Eu acredito que em todas as nações, e existem sim diferenças culturais que são importantes nós estudarmos, principalmente quando nós vamos mudar para um outro país. E em Portugal não é diferente. Portugal tem as pessoas com bom caráter, com mau caráter, e as pessoas também agem de acordo com a cultura, com a forma com que aprenderam desde a sua infância. E eu percebi sim que muitos brasileiros têm um certo desconforto com a cultura, com o jeito português. Principalmente dentro do trabalho, é fato, existem alguns brasileiros sim, e pessoas de outra nacionalidade que reclamaram de patrões principalmente, que exploraram, que maltrataram. Mas por outro lado eu também já vi comentário de pessoas dizendo que os patrões são muito educados e ajudam demais. Isso não acontece apenas em Portugal. Eu tenho visto que aqui no Brasil também acontece isso. Tem pessoas chatas, tem pessoas ruins, tem pessoas más, mas também tem as pessoas boas, tem as pessoas educadas, tem as pessoas que gostam de se relacionar bem. Mas nesse vídeo eu quero contar para vocês as experiências que nós tivemos em Portugal em relação aos portugueses. E todos os vídeos que eu tenho feito aqui são vídeos que transmitem aquilo que nós experimentamos. Então eu notei que o povo português de verdade tem um coração enorme. Um pouco difícil, duro, principalmente no início. Principalmente se ele não te conhece. O povo português é um povo frontal. Se ele tiver que falar alguma coisa pra você, ele fala logo na sua lata. Ele não é como às vezes nós brasileiros que damos, sabe, aquela enroladinha pra falar uma verdade. Não, eles já falam pra você na sua cara. E isso não é maldade, é algo cultural, é algo que eles aprenderam desde o início, sabe? Vejo que o povo português, eles desejam fazer amizade. Eles são um pouco mais fechados às vezes, mais reservados. Muitas vezes se sentem até um pouco sozinhos por ter receio de se relacionar com alguém, talvez, sei lá, ser ferido, ser machucado. E eles têm um pouco de receio de confiar nas pessoas no início. Porém, se você tem a amizade de um português, se você tem a confiança de um português, você pode ter a certeza de que isso será para sempre. Ao contrário do que muitos dizem, na verdade, o português é um povo muito educado. Basta você andar pelas ruas de Portugal. Dificilmente você verá as ruas sujas e dificilmente você verá um português jogando lixo no chão. Isso é um sinal de uma extrema educação. E hoje eu quero contar para vocês qual foi a nossa experiência. Experiências boas, experiências ruins. Como foi o nosso convívio, apesar de ter sido rápido. E o que eu percebi em relação ao comportamento e à ação dos portugueses. Bom, a primeira experiência que eu tive com os portugueses, com o português na verdade, foi no momento que eu estava pegando um táxi junto com a minha família para ir à estação de comboio. Eu me lembro que fomos em 2 táxis e minha filha foi com a minha câmera fotográfica, essa que eu estou filmando agora. E a minha filha, por relapso, por estar com a cabeça no mundo da lua, esqueceu a minha bolsinha dessa câmera no banco do táxi. Quando nós chegamos lá na estação de comboio, eu perguntei para ela onde estava a maquininha, ela não sabia, nós procuramos e até que nós chegamos à conclusão de que havíamos esquecido no táxi. Então eu, mais que depressa, peguei um outro taxista lá, voltei lá no ponto onde estavam os taxistas, onde nós pegamos o táxi, e aí eu cheguei lá, aquele senhor não estava lá.
E eu fiquei muito triste, voltei novamente para a estação de comboio porque nós estávamos atrasados. Eu falei, perdi minha máquina, já era, não tem mais jeito. E quando nós estávamos montando no trem, no comboio, eu vi um senhorzinho correndo e já estava para sair e ele disse, olha, eu deixei a máquina de vocês lá no prédio onde nós fomos buscar as suas malas, a máquina está lá, tá bom? E eu fiquei, cara, nossa, eu não acredito que ele fez isso comigo, para mim eu já tinha perdido a máquina. E ele disse, a máquina está lá com uma senhora assim, me passou o número do telefone da senhora, eu liguei para a senhora na hora. E aí eu fiquei muito feliz, e a honestidade daquele homem, a bondade daquele homem, ele levou a minha máquina de volta lá no prédio onde eu estava. Naquele momento eu vi a bondade no coração daquele homem. E também a honestidade, que é algo que é cultural, é algo que vem de família. Faz parte da educação de cada pessoa. Eu já vi aqui no Brasil também muitas pessoas achando até dinheiro. Uma vez um rapaz aqui próximo da nossa cidade, ele tem um ferro velho, e ele achou um cofre, e nesse cofre eles iam destruir para vender o ferro velho, e dentro desse cofre tinha uma grana alta. Esse senhor foi lá e devolveu todo o dinheiro. Então, uma coisa muito bacana, eu vi muita bondade no coração daquele homem, daquele português, e algo que me deixou muito feliz e muito contente pela ação que ele teve. Mas nesse mesmo dia, algo me deixou muito triste ali em relação a um português. Eu precisava de um táxi grande, nós estávamos em 4 pessoas, e nós tínhamos muitas malas. Cheguei nesse ponto de táxi, tinha apenas um táxi grande lá, que caberia todas as nossas coisas. O táxi era enorme mesmo, e caberia todas as nossas coisas. Porém, quando eu fui conversar com aquele taxista, ele foi logo me ignorando. Não sei porquê, não entendi. Eu cheguei nele e disse assim, olha, eu preciso que o senhor me leve lá na estação de comboio e tal. Ele disse logo pra mim assim, não, eu não vou. Aí eu não entendi, eu falei, será que ele tem uma outra corrida pra fazer? Ele tava lá parado, esperando. Eu fui novamente, perguntei, mas eu preciso, o carro do senhor aqui é o único, maior, e eu tenho muitas malas. Ele só disse assim, não, eu não vou, não quero ir. Eu achei estranho, não sei se foi preconceito, não sei, como eu disse antes, ele, não quero ir, pronto, mas ele estava ali trabalhando. Enfim, eu fiquei chateado com aquilo, eu fiquei triste, mas passou. Depois dali eu peguei os 2 táxis, né, porque nós tivemos que então pegar 2 táxis. Fomos para a estação com 2 táxis. Mas esse foi um ponto assim, uma experiência que eu tive lá com um português que eu fiquei um pouco chateado, percebi a ignorância dele, sabe? Ele foi bem seco comigo mesmo. Ele, não quero e pronto. Tudo bem. Uma outra experiência ruim que eu tive nesse mesmo dia também foi que um desses caras, que não foi o senhorzinho que me devolveu a máquina, foi o outro que levou a gente na estação. Quando ele me devolveu o troco, eu peguei o troco, não contei, estava com um pouco de pressa. Eu percebi depois que ele me deu uma moeda que seria de 2 euros, mas era uma moeda que já era bem antiga. Ele me devolveu o troco, com certeza ele sabia por que aquela moeda estaria ali no meio. Ele me devolveu um troco que era para ser 2 euros, mas que era uma moeda inválida e antiga. Mas tudo bem, ficou para minha coleção, uma moeda portuguesa. Quando nós chegamos no Algarve também, nós tivemos uma recepção muito bacana. Uma mulher que nós alugamos o Airbnb lá, ela foi muito legal com a gente. Inclusive, quando eu saí do Airbnb, ela disse pra mim, olha, o dia que vocês quiserem voltar aqui, vocês podem voltar, que eu vou deixar vocês ficar de graça aqui no meu alojamento. O dia que vocês quiserem, você pode me ligar, se o alojamento estiver desocupado, vocês podem vir e ficar os dias que vocês quiserem aqui, gratuitamente, que eu vou deixar vocês ficarem aqui. Então achei muito legal essa atitude dela. Tivemos também alguns colegas portugueses na igreja que foram muito, muito bacanas com a gente, solícitos, nos ajudaram, nos abençoaram. Foi muito legal mesmo ter um relacionamento com essas pessoas lá no Algarve. E nós tivemos, enfim, uma pessoa maravilhosa que nos acolheu com muito carinho, uma pessoa especial demais lá em Leiria. E nós chamávamos ela de Dona Emanuela. Ela não gostava que nós chamávamos ela de Dona Emanuela. Ela falava, não, pode me chamar só de Emanuela. Mas essa mulher foi incrível na nossa vida, foi uma bênção de Deus. Tudo que nós fazemos, nós colocamos na mão de Deus. E quando nós decidimos ir para Leiria, nós oramos ao Senhor para Ele preparar para nós um apartamento, preparar pessoas para colocar no nosso caminho. Deus colocou no nosso caminho uma portuguesa, uma mulher excelente, que tem um coração enorme, uma pessoa maravilhosa. Se você está assistindo aí, Emanuela, beijinhos pra você, você é demais, você está aqui no nosso coração, viu? Essa mulher, nós conhecemos ela pela internet, estávamos procurando um quarto para arrendar em Leiria para ficar alguns dias para depois alugar um apartamento, e ela estava alugando um apartamento completo. E aí então nós tivemos contato com ela e tínhamos alguns outros contatos, os caras pediam 1 ano de arrendamento adiantado e tal, e essa mulher disse, não, pode vir aqui que nós vamos ver. Ela foi muito bacana com a gente. Quando nós chegamos no apartamento,
ela tinha preparado uma mesa maravilhosa, cheia de frutas, cheia de comida, cheia de coisa gostosa para nós. Ela chegou lá com muitas coisinhas para as nossas filhas, roupas, brinquedos, livros para as nossas filhas, sem ela nos conhecer pessoalmente. Ela nos tratou assim com um amor que somente Deus para nos preparar isso. E ela disse para nós que também estava pedindo a Deus para colocar pessoas para arrendar o apartamento dela que fossem pessoas de Deus. Olha como é que Deus é maravilhoso. Depois nós nos tornamos amigos. Ela ia em casa praticamente toda semana, nós sentávamos à mesa e batíamos altos papos que duravam algumas horas, e quando ela ia embora nós ficávamos até tristes, porque era muito bom bater papo com ela, era muito bacana. Quando nós viemos embora para cá, ela preparou uma homenagem para nós, colocou uma música lá na mesa e preparou uma homenagem, sabe? Essa pessoa levou a Simone, minha esposa, para tomar café junto com ela, levou as meninas para conhecer a cidade. Nos últimos dias que nós estávamos lá, nós passeamos lá no centro, tomamos café e ela pagou pra gente, sabe? Uma pessoa incrível, maravilhosa, de um coração assim inigualável, gente. É incrível, maravilhosa mesmo. Uma pessoa preparada por Deus na nossa vida, Dona Emanuela. Um grande abraço para a senhora, viu? Você de verdade mora aqui no nosso coração. A Manu na escola também foi muito bem recebida pelas suas coleguinhas, ela já estava fazendo amizade. Quando ela veio embora, as coleguinhas dela fizeram homenagem para ela, deram presentinhos para ela, tiraram fotos com ela, sabe? A Manu foi muito bem recebida, até porque a Manu também é uma pessoa fácil de se relacionar. Ela se relaciona bem com as pessoas e ela se deu muito bem com as amiguinhas portuguesas. As pessoas da escola também eram muito bacanas. A professora dela era muito legal, quando faltava na escola ligava, pedia, sabe? Um povo muito legal, muito educado. A escola onde a Manu estudou era uma escola que gostava muito de fazer integração, sabe? De compartilhar com as crianças a necessidade de se relacionar bem. No meu trabalho também eu tive pessoas maravilhosas, tinha 2 meninas portuguesas que me ajudavam bastante. Tive uma gerente que era portuguesa, que até hoje eu falo com ela, mando mensagem para ela, ela manda mensagem para mim. Então assim, também no trabalho não tive problema nenhum, né? Tive algumas vezes lá um atendimento com os portugueses que brincavam, tiravam às vezes um sarrinho assim, dava para perceber, e também alguns que eram um pouco ignorantes com a minha falta de habilidade ainda no começo do trabalho, mas tudo normal. E eu percebi também que se eles falarem bravo com você, você tem que falar bravo com eles também, que eles dão uma baixada na bola, como nós falamos aqui no Brasil. Não pode deixar também eles folgarem em nós. Enfim, com a experiência que eu tive e tenho de morar no Brasil e ter morado em Portugal, eu vejo que em cada lugar tem sua cultura, em cada lugar tem seus pontos positivos e negativos, em cada lugar tem pessoas de todos os tipos. A grande pergunta que fica é: como nós podemos contribuir com as pessoas? Quais são as nossas atitudes em relação ao comportamento das pessoas para conosco? Podemos tratar as pessoas como elas nos tratam. Eu sei que é difícil, mas se nós retribuirmos o mal com o mal, se nós pagarmos o mal com o mal, não vai ficar nada legal. Mas se nós tratarmos as pessoas que talvez nos tratam mal bem, isso vai gerar benefício para a nossa própria vida, tá bom? Então os portugueses são massas, são pessoas fish. E eu tenho orado sempre por Portugal e pela nação portuguesa, pelo povo português. E quem sabe um dia eu quero conviver mais com esse povo, com essa cultura. Nós amamos vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe Portugal, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe você que mora em outra nação. Até mais.